Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Tá aqui em Sampa? Em Sampa hoje. Então tá bom. Para Caraguatatuba. Quando é que você vai? Daqui a pouquinho. Pra Caraguatatuba, é isso? Ixi, tá picotando. Eu entendi que foi Caraguatatuba. Eu tá também. Picotando. Caraguatatuba. Tá picotando, né? Mas tudo bem. Clemente, vamos falar aqui da economia brasileira, crescendo 0,6% no terceiro trimestre, o que dá 1,2% em um ano, de acordo com o IBGE. Nossa, falavam tanto do PIBinho, mas vamos lá, Clemente, diga lá. Um PIB caraminguá. Caraminguá. um PIB bem pequenininho. PIBinho mesmo. Um PIB fraco porque ele é decorrente especialmente do impacto na melhora do consumo das famílias, mas é uma melhora muito marginal, porque o consumo vem melhorando e dando um pouco mais de alento ao crescimento econômico, porque há uma geração de postos de trabalho, mas esses postos são predominantemente precários, de baixa remuneração, portanto, uma dinâmica que puxa o crescimento da economia a partir da capacidade de consumo das famílias, que significa emprego, salário e crédito, e o emprego vem crescendo de forma muito lenta, os salários estão praticamente estagnados, nós não temos uma dinâmica virtuosa no emprego e na renda. Assim mesmo, esse impacto desse leve crescimento na ocupação, mesmo ela precária, já resulta, combinado com o crédito e especialmente combinado com a liberação do fundo de garantia, uma melhor capacidade de consumo das famílias, o que trouxe um aumento da demanda e, portanto, uma oferta, uma produção maior para atender esse tipo de demanda. Para que nós tenhamos uma dinâmica econômica muito mais virtuosa e acentuada, seriam necessários uma estratégia de formação de postos de trabalho, de emprego, de ocupação, de crescimento dos salários muito mais acentuada e em uma dinâmica muito mais orientada por um desenvolvimento industrial de base estruturante da capacidade produtiva, coisa que não se observa. Aliás, esse PIB vem também combinado com ele uma ausência no crescimento da indústria, ou seja, é um PIB que cresce com a indústria estagnada. É um negócio meio estranho porque parte desse crescimento foi decorrente da agropecuária. O Brasil é um país onde o setor agropecuário tem uma importância muito grande. O setor exportador, o setor do agronegócio tem uma dinâmica importante na formação econômica brasileira. Ele puxa parte desse crescimento também foi observado com o aumento do investimento, mas esse investimento muito orientado pelos investimentos no setor extrativo, especialmente petróleo, ou seja, a importação de uma plataforma de petróleo tem um impacto muito grande sobre a taxa de investimento, mas não se observa que esse investimento está disseminado na economia. Aliás, ao contrário, os dados mostram que os investimentos no setor de infraestrutura estão estagnados, ou seja, nós que perdemos, em termos de taxa de investimento, quase 30% do investimento do ponto de vista da infraestrutura econômica, seja de tecnologia, seja de infraestrutura do ponto de vista de dar as condições básicas para a economia se estruturar. Nós temos, portanto, um PIB muito fraco. Esse PIB muito fraco mostra que a distribuição desse crescimento pela população é muito frágil, ou seja, nessa dinâmica atual, para que nós recuperássemos o crescimento econômico distribuído pela população do tamanho que nós tínhamos esse crescimento entre 2013 e 2014, nós poderemos levar de 15 a 18 anos, segundo a própria estimativa da Fundação Getúlio Vargas, indicando que nessa toada
na qual o Brasil sai de uma grave crise econômica com a menor velocidade de saída ao longo da sua história, ou seja, nós nunca saímos de crises econômicas com uma velocidade tão lenta, e essa velocidade poderá significar que a retomada para nós voltarmos a uma situação pré-crise do ponto de vista do crescimento econômico distribuído pela população, podemos estar falando de entre 1,5 décadas e quase 2 décadas, o tempo necessário nessa toada para que nós voltássemos à mesma posição de 2013 e 2014. Isso mostra que esse PIB caraminguá que eu falei é um PIB muito fraco, um PIB que não tem potência de dar capacidade estruturante para a economia brasileira, oferecer para os brasileiros e brasileiras emprego, salário digno e uma dinâmica virtuosa do ponto de vista do desenvolvimento social. Pode ser um PIB que interessa a setores econômicos, que vão ganhar muita riqueza, vão concentrar ainda muita renda e muita riqueza, mas está longe de ser um PIB capaz de disseminar desenvolvimento social para toda a sociedade. Muito bem. Só lembrando, né, que na época do governo Dilma, né, em 2011, o PIBinho, né, que foi tão criticado, de 2,7, muito mais do que esse agora. Não é isso, Clemente? Os parâmetros mudam, né? A crítica que era feita no passado, quando a economia crescia com uma dinâmica virtuosa de geração de emprego, geração de renda, com uma dinâmica espalhando esse crescimento por vários setores, era o tempo todo criticado porque nós tínhamos uma visão de setores da economia, da elite, que estavam contrariados com aquele tipo de dinâmica e agora parece que estão mais favorecidos e estão mais bem situados nessa dinâmica, porque é uma dinâmica que muitas vezes favorece a concentração, a realização de lucros extremamente concentrados e concentradores, diferente de uma dinâmica que produz e distribui, e nem sempre a distribuição é bem vista, especialmente por aqueles que dominam a riqueza e o poder econômico. Então, criticar o 2,7 era bom, agora esses mesmos soltam fogos comemorando um PIB de 1%, dizendo que isto é virtuoso e que por trás dessa dinâmica há uma virtude, que é a virtude de uma economia ser Estado, com investimento só com o setor privado, que significa que eles vão embolsar e agregar cada vez mais, concentrando renda e riqueza. São duas visões muito diferentes de desenvolvimento econômico e social. Infelizmente, a que prevalece hoje não deverá resultar em desenvolvimento social, bem-estar e qualidade de vida para todos. Então tá, Clemente, a gente estava aqui fazendo uma comparação rapidamente, que você está no final do jornal, o Cosmo estava dividindo aqui o salário mínimo, né, e para falar do preço da carne, só para a gente fechar aqui, fala aí, Cosmo, rapidinho. Clemente, salário mínimo 998, uma conta rápida dividido por 30, por dia daria 33,26 centavos. Aqui uma pesquisa rápida, o contrafilé hoje no Belenzinho, nos açougues aí da Zona Leste, R$ 44,90, R$ 45,60. Em São Bernardo, onde eu moro, o alcatra 38, contrafilé 49. Ou seja, um dia de trabalho do trabalhador no mês que ganha um salário mínimo, não dá para comprar 1 quilo de alcatra nem de contrafilé. O dia todo não dá nem um quilinho de carne. Não dá nem um quilinho. Tá difícil, isso, inclusive, vai ter impacto sobre a inflação, sobre o custo de vida, numa condição onde o emprego não cresce, os salários não crescem, ou seja, o custo de vida vai crescer e, como você bem comparou, o poder de compra cai rapidamente. Perfeito, Clemente. A gente agradece aqui, um grande abraço para você e até amanhã. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.